Olá, seja muito bem-vindo à nossa TV Santo Inácio. Você é o meu convidado para acompanhar um pouco mais dos eventos que aconteceram no nosso colégio e o dia a dia dos nossos alunos. Então vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa especial Colégio Santo Inácio, 55 anos, eu faço parte dessa história. Nosso programa de estreia está recebendo dois convidados muito especiais. Aqui do meu lado, Paulo César Norões, jornalista que integra o Sistema Verdes Mares de Comunicação, ex-aluno do colégio. Seja bem-vindo, PC. Obrigado e com muito orgulho, viu? Com certeza. E aqui ao meu lado também o Dr. Hélio Leitão, secretário de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará. Dr. Hélio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, sou inaciano de carteirinha. É isso aí. E claro, também com os nossos alunos, estamos recebendo os alunos do 2º ano A e do 2º ano B do colégio. Muito bem, e para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de falar de recordações. Vou começar com você, PC. Você esteve aqui no colégio, o que é que veio na tua cabeça quando você foi percorrendo esses corredores aqui? Olha, em primeiro lugar, muita emoção, né? Porque isso aqui foi a casa da gente durante muito tempo. Eu posso dizer, sem medo de errar, que aqui eu vivi alguns dos melhores anos da minha vida. Aqui eu construí relacionamentos, amizades, para a vida toda, que até hoje a gente agoa, né, essa plantinha que a gente semeou lá atrás. E claro que passear por esses corredores é reviver aqueles momentos de infância, de adolescência, né, os momentos de descoberta, de formação, lembrar de professores queridos, de coordenadores, passei ali pela coordenação, me lembrei do Luiz Antônio. Luiz Antônio. Professor Luiz Antônio. Tantas vezes eu fui lá, mas eu ia lá visitá-lo, viu? Não era... Porque... Às vezes o professor mandava, mas eu ia lá fazer umas visitas a ele que eu gostava muito. Lembrei do Padre Pedro, do Padre Camussa, né? Do Padre Mesquita, quantos puxões de orelha, e não foi só eu que levei. Padre Gessé com a sua bombonière ali, que a gente aproveitava nos recreios, às vezes, para trabalhar, ganhar um bombonzinho extra, né? Então, sem falar nas quadras, né, onde a gente vivenciou aqui, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte de uma geração aqui no Santo Inácio extremamente vocacionada para o esporte. Né? Não só eu que virei jornalista esportivo, mas daqui, talvez até os seus alunos aqui não saibam, mas daqui saíram vários esportistas de renome mundial. Frank e Roberto Lopes, bicampeões mundiais de vôlei, saíram dessas quadras aqui, começaram jogando aqui na hora do recreio. Grandes campeões do mundo de futsal, como o Beto, o Belfort, o Fernando, saíram também daqui das quadras e do nosso Monteirão, que a gente inaugurou. Né? Então, entrar aqui nesse colégio é vivenciar tudo isso, trazer de volta à memória esses momentos maravilhosos que estão eternizados na vida da gente. Com certeza. O seu sentimento deve ser o mesmo, né, doutor Hélio Leitão? Rigorosamente o mesmo. Eu pus os pés aqui nessa escola pela primeira vez, eu andei fazendo as contas quando chegava, Paulo, há 42 anos atrás. Eu estudei nessa escola desde o jardim de infância, os nomes hoje mudaram todos, né? Ensino fundamental, ensino isso, mas entrei no jardim de infância e saí no terceiro científico. Né? Então, não estudei em outra escola, devo a minha formação intelectual, e sobretudo humanística e moral a essa escola. Aqui tive grandes professores, grandes mestres, alguns certamente, Paulo, também foram teus professores. Professor Hernando de História, um grande conhecedor de História, as aulas dele eram verdadeiras viagens no tempo, despertei o gosto pela História. A partir de suas aulas, o professor Edson Alencar, professor de literatura, também um homem fascinante, despertei o gosto da leitura que carrego até hoje.
e talvez a influência desses homens e tantos outros e outras mulheres que influenciaram diretamente na nossa educação, tenham feito com que eu seguisse o caminho do direito, não é? Entrei na Faculdade de Direito da Universidade Federal, terminei aqui em 85, 86 entrei na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e aí resolvi trilhar o caminho do direito e da justiça. E certamente essas pessoas exerceram uma influência decisiva nessa minha opção. Aqui forjei grandes amizades. Essa escola tem eu acho que vi no jornal alguma publicidade que falava assim, uma formação para a vida, algo assim. Educação para toda a vida. Educação para toda a vida. Isso é absolutamente verdadeiro, isso faz justiça à história e à tradição dessa escola. É uma formação que vai além da formação técnica, de preparar para os exames vestibulares, para Enem, para isso, para aquilo outro, mas sobretudo uma formação para a vida, uma formação moral. E essa formação, graças a Deus, eu pude construir de maneira muito sólida e carregar a vida inteira. Grandes amizades construí aqui, tenho muita saudade. Antes de começar aqui o nosso bate-papo, percorri aqui os corredores e cada sala guarda uma lembrança. Fiz nessa sala aqui onde nós estamos, estudei aqui, não lembro exatamente qual série, mas enfim, cada espaço aqui está guardado de maneira muito carinhosa na minha memória afetiva. O que eu percebi é que quando a gente estava percorrendo os corredores, nos olhos de vocês, era um mergulho no passado, num passado gostoso que vocês estavam revivendo, né? Agora vocês falaram desse diferencial, dessa educação com esse foco humano. É o grande diferencial do colégio? Essa formação que vai além da sala de aula? Vocês acham isso? Não tenho dúvida. Eu acho, inclusive, que é o diferencial em relação à educação que a gente vê hoje em dia. Porque nós somos de uma época em que os colégios religiosos, sejam eles os colégios de padres ou os colégios de freiras, eles eram os mais procurados, porque eles iam além do ensino. Eles tinham também uma preocupação com a formação cristã, a formação moral, os valores, né, que a gente aprendia aqui, que coisas que o Hélio discorreu bem aí, e que a gente, de fato, honra esse lema do colégio para toda a vida. Porque são coisas que a gente aprende no momento em que a gente está sendo formado como gente, né? E além da matemática, do português, da geografia, da história, você leva aquilo dentro de você e pratica isso ao longo da sua existência. Então, é um diferencial, sobretudo no momento em que há uma mercantilização muito intensa do ensino, seja ele hoje no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Em todas as esferas. Todas as esferas do ensino estão sofrendo a influência, por vezes maligna, nem todas as vezes. Há colégios e há instituições que vão além do mercantilismo e realmente cumprem também com essa função de ajudar na formação moral e cristã dos seus alunos, mas é um diferencial que ainda se mantém. E no nosso caso, na nossa família, isso é muito forte. Tanto que nós somos 6 irmãos. Todos os 6 estudaram aqui no Colégio Santo Inácio. Todos os 6 passaram Todos os 6. O filho da minha irmã, os 2 filhos estudaram no Santo Inácio. E hoje eu tenho um sobrinho neto da minha irmã, que hoje nos representa aqui no Santo Inácio. Tudo isso em busca desse algo mais, que vai além da educação formal, do ensino do dia a dia, que é a formação moral, os valores, que são tão necessários, principalmente nesse mundo que nós vivemos hoje. Eu quero puxar agora de vocês as melhores histórias. Qual foi a história mais divertida que o senhor viveu aqui no colégio, doutor Hélio? E são tantas. Algumas eu não sei se eu deveria contar. Algumas são contáveis, outras não, né? Não contável, então. Olha, tem uma vantagem que hoje, se você contar, você não vai para a coordenação, nem escorre risco de É a expulsão. única vantagem, né? Talvez a única. Mas certamente as traquinagens que a gente acaba fazendo em sala de aula, né? Algumas impublicáveis realmente. E eu acho que são coisas que forjam aí o nosso caráter, né? A nossa personalidade, isso faz parte, não é? Por exemplo, eu idealizei uma brincadeira que acabou me custando muito caro, que aqui não tinha ar-condicionado, né? Nas salas aqui, não tinha, né?
E você tinha aqueles ventiladores de... gente, eu estudei aqui de 73 a 85, né? Então, guardem aí um pouco do tempo, né? O Lourenço ainda está aqui? O Lourenço ainda está. Eu sou da época que o Lourenço é insaível. Ele não sai daqui. Eu Lourenço é do tempo que tinha cabelo. Eu sou da época que ele tinha cabelo. Faz tempo. Né? Quando eu conheci Eu o juro Lourenço, que ele teve, viu? Teve. Ele teve cabelo. É difícil de acreditar, mas ele teve. Vamos pedir a produção para deixa tentar eu contar, que é puxar. interessante. Pedir a produção para tentar puxar uma foto do Lourenço das Isso é antigas com interessante. cabelo. Vamos colocar no programa. Vamos ver depois essa foto aí. Tá. produção. Eu quero ver também. De modo que eu idealizei uma brincadeira, que acabou me custando caro, que era pouco, era um ventilador de teto, né? E giz e quadro, né? Hoje é pincel, é computador, como é que chama aqueles quadros? Lousa digital. Lousa Tablet, digital né? e tal. Mas na época era giz e lousa, né? Quadro negro. E aí eu idealizei uma brincadeira que pegava o pozinho de giz, não é? E que sobrava, já sabe, né? Ora, E punha no ventilador, né? Aí já viu, né? Quando ia ligar, fazia aquela festa. Né? Isso me custou caro. O Luiz Antônio, que era um coordenador que havia aqui, que era o terror da gente, né? O Luiz Antônio me chamou às falas e me deu uma suspensão, essas coisas assim que a gente acaba guardando para a memória, mas é o exemplo de como não fazer, não se vejam estimulados aí por isso, não, viu? Me custou caro. O pessoal já está no segundo ano, né? Não vai mais, não cabe mais, já estão pensando em Enem. Lá Bom. Com certeza. E você, PC? Que história boa você tem para compartilhar com a gente? Essa daí, acho que quase que 90% dos alunos fizeram, né? Já teve muito banho de pó de giz aqui nas salas de O aula. Luiz Antônio teve trabalho, então. Muito trabalho. Eu acho que o Luiz Antônio, toda a velhice dele foi produzida por nós. Mas ele era uma ótima pessoa. Ele era duro porque tinha que ser a função, né? Mas tinha uma... E gozado, Paulo, te interrompendo, o Luiz Antônio ele conseguiria fazer com que a gente tivesse pavor, eu tinha pânico dele. Era um personagem que ele exercia, né? Porque no fundo ele era gente finíssima. Né? Mas ele sequer alteava a voz. Não. Né? Era um sujeito extremamente sereno, falava baixinho e tal, mas eu morria de medo do cara. Teve um que descobriu que teve um grande problema aqui de detetive para descobrir quem fez a caricatura do Luiz Antônio, que tinha o apelido Dom Ratinho. Hoje a gente pode dizer, né? Era o Dom Ratinho. Dom Ratinho. Dom Ratinho. Mas a grande traquinagem que eu me lembro, entre tantas, não vou mentir, eu não era fácil, eu era danado mesmo. E teve uma época que alguns amigos, uns colegas viajaram para os Estados Unidos, passar férias na Disney e tal, e um deles voltou com uma novidade, que eram umas ampolazinhas, tipo ampola de injeção, que tinha um conteúdo que, meu amigo... É um mau cheiro danado, né? Eu lembro disso. Uma catinga desgraçada. No bom cearense, Não, catinga. uma catinga desgraçada. Rapaz, e ele trouxe, só que ele era meio nerd, ele não tinha coragem, né, de fazer as coisas, ele só abasteceu a moçada. E caiu para mim. Só que a gente tinha que fazer de um jeito que não soubesse que era a gente. Então, o que eu fiz? Eu peguei a ampolazinha, bolei numa folha de papel, né, fiz uma bola de papel assim, isso no meio da aula, e a minha classe era bem aqui. Joguei assim a bola no corredor e disse, professor, posso ir no banheiro? Pode, sim. Aí fui andando e pisei, passei. E deixei a catinga para lá. Ficou. A hora entrei no banheiro, quando eu voltei, estava a sala toda fora. Todo mundo fora, eu com a cara de santo, mal do meu, o que houve? Disse, não, parece que tem um rato aí, alguma coisa podre. Resultado, tiveram que mudar a gente de sala nesse dia. E você nunca foi descoberto? Não, agora, né? Agora, inclusive está gravado agora. Prescreveu esse crime já, doutor? Exatamente. Por isso que eu estou contando agora. Essa foi uma de tantas, assim, mas foi um negócio interessante, porque o bicho fedia mesmo. Era um negócio... Eu imagino. Agora, você foi trabalhar com esporte, jornalismo esportivo. E era um bom esportista? Eu comecei a ser jornalista esportivo aqui. É mesmo? De brincadeira. A gente jogava muito, como eu disse antes aqui, eu faço parte de uma geração muito vocacionada pelo esporte, e aí faça-se justiça ao trabalho do Padre Pedro, que era um entusiasta pelo esporte. O Padre Gessé, junto com ele, produziu aquelas cruzadas que tinha, que eram jogos, dia de sábado pela manhã, e o que a gente brincava muito, quando eu não estava jogando, eu jogava ali no poeirão principalmente, eu ficava imitando os repórteres esportivos, ou então narrando o futebol. Como eu também já tinha uma ligação muito forte com o rádio e a TV, porque meu pai trabalhava aqui, e ainda trabalha na Verdes Mares também, e era só atravessar a rua quando terminava a aula, eu ia para lá esperar para
para ir para casa com ele. Então eu frequentava aquele ambiente. E aí eu reproduzia aqui. Então comecei a brincar de ser repórter, de ser locutor, aqui no Monteirão e lá no Poeirão, que agora virou um estacionamentão, né? Fiz muitos gols lá, bacana, né? Então, e brincava disso. Não, o Barro Lourenço ainda era colega, ainda estava na categoria colega. Depois é que ele virou professor, eu não peguei ele como professor. Dizem que graças a Deus. Né? Não, é brincadeira, maldade, né? Mas a brincadeira começou aí. E foi interessante, isso é muito interessante, porque depois que eu me formei, que eu fui trabalhar, de fato, como jornalista esportivo, eu tive a felicidade de ter como personagens os meus colegas, que jogavam bola comigo aqui no Santo Inácio. Então eu ia fazer matéria de vôlei de praia, quem eram os personagens? Franco e Roberto, colega aqui. E tive a felicidade de acompanhá-los em toda a sessão, desde o começo, brincando no recreio, até virarem bicampeões mundiais e ir para uma Olimpíada. Os meninos do futsal iam cobrir jogo do Sumov, Banfó, tal, aquele jogo e tal. Aí eu ia entrevistar quem no fim do jogo? Meus colegas que eu entrevistava de brincadeira aqui. Então isso me dava ainda mais prazer na minha profissão. E ainda hoje, tenho a convivência dentro da minha área esportiva com ex-colegas de aqui de colégio. O Evandro Leitão, presidente do Ceará, era de uma classe abaixo minha. O irmão dele, o Wellington Leitão, era da minha classe. Então a gente já convivia, até porque jogava bola também, e era todo mundo um ano de diferença, mas todo mundo junto. Então tá o Evandro, o André Figueiredo, que é deputado e também é ligado ao Ceará, também era da classe do Evandro, inclusive. Então tinha muita gente. Se eu for sair contando aqui, o Guedes Neto foi presidente do Náutico, também era aqui do Santo Inácio. Minha vida toda eu não consegui me desligar desse povo, né? Seja estudando, seja trabalhando. E depois na parte social, porque além de a gente frequentar vários ambientes comuns, a gente também tem um grupo que se reúne anualmente. A gente faz uma festa que é organizada pelo Pirolho, né? Que o Pirolho é uma figura, né? Francisco Pirolho. Belo. Ele organiza anualmente essa festa, a gente dá um suporte, eu e outros colegas, e essa festa, ela bomba todo ano. Tem cerca de 300 pessoas que frequentam, acho que o Hélio já foi alguma delas também. E as redes sociais proporcionaram outra coisa. A gente criou um grupo de ex-alunos do Colégio Santo Inácio que eu criei, e hoje a gente abarca todas as gerações ali, tem quase 2.000 participantes desse grupo. 2.000? 2.000, e lá a gente compartilha fotos, tá? Quem quiser ir lá, fuçar lá no Facebook, ex-alunos do Santo Inácio, vocês vão ver fotos antigas daqui de toda a galera, é muito bacana. Qual que é o endereço da página? Só pesquisar ex-alunos do Colégio Santo Inácio? Procura lá ex-alunos do Colégio Santo Inácio que você vai ver lá um bocado de relíquias. Tá aparecendo inclusive aqui no fotos vídeo. antigas do colégio, fotos, tem muita coisa antiga aqui. As célebres Semanas Inacianas. Nós somos fundadores da Semana Inaciana. Eu participei da primeira Semana Inaciana, se eu não me engano, em 1978. Primeira Semana Inaciana, eu era da turma B. Quem é da turma B aí? Tem turma B? Tem turma B, leva Colegas! Um abraço. E aí foi muito divertido. Aliás, tem uma da Semana Inaciana que foi muito interessante também, que gerou uma confusão danada. A Semana Inaciana era dividida para não haver desnível, porque quinta, sexta e sétima séries, que eram à tarde, então você separava os grupos por A, B, C e D. Entendeu? Então nós éramos o B. O B reunia o quê? A quinta B, sexta B e sétima B para poder nivelar todo mundo. E tinha uma das tarefas, tinha um gincana além dos jogos esportivos que tinha que trazer, uma tarefa lá era trazer um tocador, um cantador desse, repentista. E nós viramos a cidade e conseguimos trazer o nosso. Pois não é que quando a gente chegou aqui, o pessoal da turma dele não comprou o cara? Ele não conseguiu, compraram o cara aqui, rapaz. Na maior cara de pau, rapaz. Aí, resultado, para quem pagou o pato foi o professor Wellington, que era o professor, cada turma... O Wellington de português? De português, meu professor. O Wellington, ele era o coordenador da turma D, na Semana Inaciana. E a galera se reuniu, aí foi para cima dele lá, esculhambando, não, ninguém teve violência não, mas fizemos um coro ali que ele saiu daqui, passou não sei quantos anos sem falar com a gente. Pagou o pato. Mas pagou o pato, mas também... Não pode, compraram o nosso negócio, contrariaram a filosofia inaciana. Passaram a perna na gente, nós perdemos os pontos, eles ganharam os pontos, e ganharam
a Semana Inaciana. Tem que amar e servir. Até hoje a gente joga na cara deles. Pelo menos ficou isso, né, pra gente. Agora, doutor Hélio, isso que o PC está relatando, eu percebo que o Colégio Santo Inácio não tem ex-alunos, tem sempre alunos, né? De fato. Vocês, de fato, sempre vão... E tinha uma festa aqui, por que acabou a festa de sempre aluno? Ó, Lourenço. Lourenço. De novo, o Lourenço precisa responder essa questão, Lourenço. Temos que Eu cheguei cobrar a ver, dele. Você eu viu vi, também? vi É uma algumas época festas que aqui, nos sim, encontramos aqui. Em algumas festas assim. Essa filosofia do Colégio Santo Inácio, a educação jesuítica, ela marca a gente definitivamente, né? Então cria meio que aí um clube, não é? Esses grupos de Facebook, participo de todos, essas festas também, sempre que posso, estou frequentando. É reviver talvez aquilo que talvez tenha sido os melhores momentos da vida da gente, não é? E é nesse momento, gente, que vocês estão vivendo, onde as verdadeiras amizades se forjam, sem interesses, não é? Sem maiores, na melhor acepção da palavra, uma amizade inconsequente. É verdade. Mais verdadeira. E para sempre, sempre alunos e sempre amigos. Sempre amigos. Aliás, tem um detalhe interessante que a gente não pode deixar de citar aqui, né? Que os jesuítas, os inacianos, aos poucos estão dominando o mundo. Já temos o Vaticano, o Chicão está lá nos representando. Isso. Né? Nossa chegada ao Vaticano já está garantida. Nós temos um representante lá. E eu sei, inclusive, que o Papa Francisco ele é amigo do Padre Eugênio aqui, que é o diretor do colégio. Isso, né? Eles atual tiveram diretor do colégio. algumas atividades conjuntas quando ele era lá de Buenos Aires, né? Arcebispo lá de Buenos Aires. E o Padre Eugênio, para nossa alegria, também é nosso contemporâneo, que era colega nosso aqui. Assim como o Padre Ivan Dias. O Paulo é um pouco mais velho do que eu. Um tiquinho assim, quase um dedinho. Mas o Padre Ivan Dias está aqui com vocês hoje, né? O Padre Ivan. E o Padre Ivan foi meu contemporâneo. Aí éramos não da mesma sala, mas éramos da mesma série à época, né? Então realmente a gente não consegue se desligar, não. É algo que marca a gente, fica gravado na memória afetiva da gente. E é sempre uma alegria, uma emoção reviver esses momentos todos. E que palavra marca cada vez que vocês voltam para o colégio? Qual palavra que fica aqui no coração? Eu acho que a amizade, né? Porque ela está presente em tudo isso que a gente falou aqui. Ela não se restringe aqui ao ambiente do colégio. Aqui é emoção, né? Que a gente vem, a gente revive os lugares. Mas em todo canto que a gente está, que a gente encontra um ex-colega daqui do Santo Inácio, a gente revive o próprio Santo Inácio. Então a amizade é digamos assim, o ponto de convergência de todo esse sentimento inaciano, é onde ele aflora toda a vida que a gente encontra. E olha que eu encontro muito inaciano o tempo todo, e toda a vida a gente faz questão de reverenciar essa condição. Agora, outra coisa que me marcou muito, que me deixa muita saudade, eram as visitas e os finais de semana lá no Parador dos Jesuítas, lá o Mosteiro dos Jesuítas. Lá em Baturité, né? Em Baturité. Rapaz, eu tenho um karma, eu tenho um trauma de infância com isso. Por que você não Porque toda vida que tinha um passeio desse, acontecia alguma coisa, eu não podia ir. Você nunca foi? Meus irmãos foram todos, eu não. Você não foi nenhuma vez? Nenhuma vez. Nossa. Eu fui visitar depois lá, mas outra condição, não como aluno. Não, nem fui lá, nem fui em Montevidéu. Eu fui a todos. Os dois nunca serão o mesmo, sem mim. Eu fui a todos. Isso eram verdadeiras aventuras pra gente, não era? Eu era garoto. A minha irmã fala muito. 9, 10, 11 anos. Eram verdadeiras aventuras. Talvez a primeiro final de semana sem os pais e tal, né? Todo aquele cuidado da escola, a turma toda e tal. Era muito divertido. Eu tive uma vida muito intensa, eu frequentava o colégio nos finais de semana, sábado, domingo, participava dos grupos de jovens, participava dos retiros em Montevidéu. Na época eu vivi muito a direção, quando o diretor aqui, o Padre Luciano Cima. Você pegou o Padre Luciano? Na minha saída. Eu saí um pouco, eu não fui até o 3º ano. Então quando eu saí foi do ano que ele chegou. Pois eu vivi intensamente a direção do Padre Luciano, faleceu há pouco, né? E ele tinha um trabalho muito intenso na esfera de assistência religiosa, então vários grupos, encontros de jovens. Eu participei desse negócio todos e guardo boas lembranças desse período, lembranças muito ricas. Com certeza. Agora, doutor Hélio, PC, gostaria que vocês compartilhassem com a nossa plateia um pouquinho da profissão de vocês, né? Nós temos muitos alunos aqui que já estão focando ou no direito, ou estão focando na área de publicidade, comunicação, jornalismo, rádio. Queria que vocês falassem um pouquinho aqui para a nossa plateia, que daqui a pouco a gente vai abrir espaço para que eles possam fazer algumas perguntas para vocês. Começando aqui pelo PC. Eu posso dizer que eu sou um felizardo, né? Porque eu faço o que eu gosto. Somos Somos felizardos, né?
eu faço o que eu gosto. Eu não entrei na profissão de jornalista para ficar rico. Eu entrei para exercer algo que eu gosto de fazer, com o qual eu tenho uma identidade e uma proximidade desde a infância, pelo fato do meu pai ser jornalista também. Então, eu nasci e me criei dentro desse ambiente e foi de forma muito natural que eu me transportei, de fato, profissionalmente para esse mundo. Então, assim, o fato de fazer o que a gente gosta te dá um prazer, porque se você pensar, você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, você tem que ter prazer. Você tem que sair de casa com prazer para ir trabalhar, senão aquilo vira uma tortura, né? Então, fundamentalmente, as pessoas, quando vão escolher algo para fazer na vida, elas têm que levar em consideração isso. Não façam algo pensando apenas na questão do dinheiro, eu vou ficar rico, que é bom, né? Ganhar um dinheirinho tem seu valor. Ninguém está aqui dizendo que tem que viver sem renda, mas leva em consideração também o gostar de fazer aquilo, o prazer de fazer aquilo, porque é uma dedicação muito grande e ocupa muito da sua vida, do seu tempo, uma grande parte, maior até do que a que você dedica à sua vida pessoal. Então você tem que gostar muito. Gostar do que eu faço, é exatamente a consequência de tudo que eu conquistei ao longo da minha carreira. Como jornalista esportivo, eu tive a oportunidade de ir a 4 Copas do Mundo. Quer dizer, uma não precisei ir, eu já estava aqui, que foi aqui no Brasil, mas eu fui na Copa da França, eu fui na Copa da Alemanha, eu fui na Copa da África e estive aqui na Copa do Brasil, foi 2 Copas de confederações, 2 Copa Américas. Então, enfim, o próprio vôlei de praia, acompanhando o Franco Roberto, acompanhei o circuito mundial. Quer dizer, uma experiência muito rica, porque ao mesmo tempo que você está lá trabalhando, você vai numa Copa do Mundo, você passa 30, 40 dias num país desse, é uma imersão naquela cultura. Você vai além do trabalho em si, você passa 30, 40 dias ali imerso naquela cultura, aprende muita coisa, do ponto de vista histórico, do ponto de vista mesmo do dia a dia. Então, eu não posso reclamar. Quando eu vejo, eu era pequeno e sonhava, meu Deus, eu queria ir para uma Copa do Mundo, assistir, só via pela televisão. E quando eu estou lá, quando eu fui primeira vez, principalmente, eu ficava pensando, meu Deus do céu, quantas pessoas gostariam de estar aqui para assistir um jogo. Eu não só estou vendo o jogo, eu estou aqui ao lado da seleção brasileira para conversar com os caras depois do jogo. Eu vou para o treino deles no dia a dia. Quer dizer, uma coisa que para muita gente pode não ter graça, para mim tinha muita. Então, e eu podendo estar ali, era uma satisfação muito grande, e é ainda uma satisfação muito grande. Então, assim, me deu oportunidades maravilhosas. A profissão me deu até minha família, porque eu casei com uma jornalista também, que eu conheci dentro da redação, e a gente começou a namorar dentro da redação e até hoje está aí. Enfim, o que eu posso dizer assim, para vocês que estão aí, já estão no 2º ano, com certeza já estão começando a prospectar o que vão fazer na vida, é isso. Pensem bastante no que vocês querem fazer e juntem o útil ao agradável, da melhor maneira possível. Façam algo que vão lhe dar um retorno financeiro, mas também façam algo que lhe dê prazer, mesmo que não seja aquilo que você queria, mas que seja bem próximo. E, acima de tudo, se preparem bastante, porque o mercado é muito competitivo, seja qual for a área que vocês forem encarar. Tem lugar para todas as pessoas que têm competência, e disso eu tenho certeza. Não tem nenhum incompetente aí desempregado. Tem muita gente reclamando, mas esquece que não se preparou. Então, se preparar, aproveitar essa fase que vocês estão vivendo de estudante e depois a fase seguinte, que é a universidade, é fundamental, porque isso não volta, mas fica para a vida toda. Com certeza, PC. E o senhor, doutor Hélio Leitão, o senhor pode falar para os nossos alunos que estão assistindo agora, aqui na plateia, quem quer encarar o direito, quem quer mergulhar no direito, nessa arte bonita? Pois é, eu não vou muito naquela de, desde criança eu queria ser advogado. Não, quando eu era criança eu queria ser cowboy, agente secreto, essas coisas assim, astronauta, né, jogador de futebol. Mas a vida acabou me conduzindo ao direito, em princípio, bom, porque não tem matemática, né? Eu sempre fui péssimo nessa coisa de matemática. 2. 3. Por isso que a gente está aqui falando. Isso. Quando a gente é falar.
e a inclinação para a história, para a literatura, para essas ciências, para línguas e tal, eu acabei, a minha opção nesse momento foi pelo direito. Sou um apaixonado pelo que faço, sou advogado com ênfase na área criminal há 25 anos aqui no Estado. Quando ingressei em 2013, fui chamado a exercer o meu primeiro cargo público, como atendendo a um convite do então governador Cid Gomes. Eu passei a integrar a assessoria internacional do governo do Estado. Uma experiência muito rica, tive a oportunidade de acompanhar o governador em missões internacionais, estivemos em Israel, estivemos na Itália, eu estive em missão no arquipélago do Cabo Verde. São experiências internacionais, foram experiências internacionais muito ricas. E em 2015, o governador Camilo Santana me deslocou para a Secretaria da Justiça e Cidadania. Na Secretaria da Justiça e Cidadania, eu tenho uma missão fundamental, que é a administração do sistema prisional cearense. Hoje nós temos no sistema prisional cearense cerca de 22 mil pessoas. Em torno disso, 16.500 estão em regime celular, estão recolhidas. O restante em outros regimes, ou com tornozeleiras eletrônicas, com outros regimes. Sob a custódia da Secretaria da Justiça, que eu estou à frente, em torno de 22 mil pessoas ao todo. Também ações na área de cidadania, Comitê de Combate à Tortura, temos também ações em defesa dos direitos humanos, que a gente chama a área de cidadania da Secretaria, não é? Programas de proteção a testemunhas, programas de proteção a defensores de direitos humanos, militantes de direitos humanos, crianças ameaçadas de morte. E, enfim, é uma outra missão de Estado que eu estou à frente desde o dia 1º de janeiro. E o grande segredo para a felicidade, o PC já colocou, o grande segredo é fazer aquilo que gosta. Quando a gente trabalha no que gosta, a gente não trabalha nunca, a gente está se divertindo, não é? Então sigam, se algum conselho eu posso dar, sigam as suas inclinações. Sigam as suas inclinações. Aquilo que vocês fazem bem, aquilo que desperta a curiosidade intelectual de vocês, aqueles desafios, vocês têm uma grande oportunidade de estar aqui numa escola de qualidade, que provê um ensino de qualidade, que provê uma formação de qualidade, que se preocupa com vocês. Agarrem-se com unhas e dentes a essa chance, a essa oportunidade que poucos nesse país têm e comecem a traçar hoje os caminhos do futuro. E procurem fazer aquilo de que gostam, aquilo que realmente lhes fascina, aquilo que lhes desafia. E aí vocês vão fazer bem. Se é um conselho que eu posso dar, eu adoro o que faço, adoro a advocacia que elegi como minha profissão. Estou tendo grandes experiências nas missões de Estado que me foram confiadas e é isso. Agarrem-se a essa oportunidade. Muito bem, agora a hora de vocês, né? Quem quer fazer pergunta aqui para o PC, quem quer fazer pergunta para o Dr. Hélio Leitão. O Rogério está com o microfone aqui, então é só vocês levantarem a mão, tá? Que ele leva o microfone aí, vocês podem fazer a pergunta para qualquer um dos dois. Aqui temos jornalista e temos aqui também um advogado, não é isso, doutor Hélio Leitão? Boa tarde, meu nome é José Messi, eu estou perguntando para o PC, eu queria saber qual foi a sua influência em seguir na carreira de jornalista esportivo. De jornalista, eu até que falei aqui que foi a própria vivência, né? Desde a infância, com o mundo do jornalismo através do meu pai. O segmento esportivo aí tem a ver com a minha formação aqui no Santo Inácio, muito próxima do esporte, né? Já cresci vivendo esse mundo do esporte aqui. E também porque eu queria, inicialmente, pelo menos, diferenciar um pouco o meu trabalho do meu pai. Meu pai é jornalista político e eu gosto também do jornalismo político, mas naquele momento eu achava que tinha, para marcar uma posição, eu queria fazer algo diferente. E aí eu escolhi o jornalismo esportivo. E aí acabei que não saí mais daqui, estou até hoje, por conta de tudo que foi acontecendo. Quando eu comecei, o jornalismo esportivo era, podemos dizer, a cozinha da redação, era algo que ainda para muita gente era considerado menor, mas coincidiu da minha chegada ao jornalismo esportivo ser também o início de um novo momento, e o jornalismo esportivo foi crescendo dentro
do próprio jornalismo, foi ganhando relevância dentro das redações e hoje você não concebe mais nenhum meio de comunicação sem uma forte presença do jornalismo esportivo. Então, isso talvez que fez com que eu acabasse não saindo, mesmo em alguns momentos tendo também executado outras funções, mas sem tirar o pé de dentro do jornalismo esportivo. Não sei se vou continuar até o fim como jornalista esportivo, porque em essência eu sou jornalista. O esportivo é só uma das áreas. Mas é uma área que eu estou muito bem até agora, não tenho nenhuma inclinação para deixar, pelo menos por enquanto. A gente tem mais uma pergunta da plateia, vamos lá? Eu gostaria de perguntar para o doutor Hélio Leitão qual a influência da educação inaciana e dos valores inacianos na sua vida e na sua carreira atualmente. Dos valores inacianos, da formação inaciana, uma sólida formação humanística. Aqui recebi grandes estímulos para a leitura, para desenvolver como desenvolvi. Hoje é uma grande paixão que é a literatura, é uma grande paixão minha. Os valores morais que me foram transmitidos. Aqui eu aprendi a lutar pelo justo. Talvez aqui eu tenha tido despertado o ideal de justiça, porque eu luto na minha militância profissional diariamente pela realização do ideal de justiça. E aqui eu despertei para esse valor, porque eu acho que é o valor supremo da humanidade. Sem justiça não há nada, né? Sem justiça não há segurança, sem justiça não há paz, de modo que, sobretudo, eu quero crer, eu atribuo em larga medida esse culto ao ideal de justiça que eu tenho e que me fez seguir o direito, certamente nasceu aqui, em meio da ambiência inaciana, em meio aos estudos que eu fiz aqui, em meio aos estímulos que recebi aqui. Eu acho que essa foi, talvez, a grande contribuição em meio a tantas. Muito bem. Olha, nós queremos aqui, de verdade, agradecer a presença dos dois, né? Esse bate-papo foi muito bacana. Gostaram, meninos? Gostaram? Maravilha. Agradecer de verdade ao PC Noronha, obrigado também ao Sistema Verdes Mares, né? É uma alegria e uma honra estar aqui, poder desfrutar desse momento. Eu gosto disso, eu acho que é bom essa interação. E talvez uma coisa que vocês, alunos, devem estar pensando, ao ouvir o doutor Hélio Leitão, ouvir a minha aqui falando sobre essas coisas, relembrando e dando uma importância tão grande ao que a gente viveu aqui para o que a gente vive até hoje. E vocês devem, de alguma forma, questionar, mas se eu estou aqui, eu não vejo essas coisas todas, isso aí vocês só vão perceber no futuro. A importância do que vocês estão vivendo hoje aqui, vocês vão perceber lá na frente. E vai dar uma saudade. E vai dar uma saudade muito grande, entendeu? Aquela saudade de coisas boas, de coisas que ficaram, não só os colegas, os amigos e tudo, mas a própria vivência, o dia a dia, como a gente viveu ali, de andar no corredor, é uma sala de cimento e tal, mas o que ela representa, o que ela traz de simbologia, as coisas que a gente viveu ali dentro, tudo isso marca muito. Então, vocês que porventura estejam pensando assim, como é que eles sentiram tudo isso aqui e a gente ainda não sente isso, é porque tudo tem seu tempo. Então, um dia vocês também vão perceber o valor do que vocês estão vivendo hoje aqui. E estarão sentados aqui também relatando. Deus quiser. Doutor Hélio, muito obrigado também pela sua presença, muito obrigado pela companhia aqui hoje com a gente. Eu agradeço a oportunidade, tenho muito prazer, muita satisfação de participar desse tipo de encontro. Não é a primeira vez, também o PC já veio outras vezes para ter esse bate-papo com vocês. A gente revive muita coisa e a gente vê no olhar de vocês esse lampejo de esperança, um futuro que se abre, toda uma vida que se abre para vocês. E certamente vocês, como o Paulo colocou, vocês na caminhada de vocês, na marcha de vocês aí ao longo da vida, vocês um dia vão lembrar, puxa, bem que aqueles caras falaram que esse negócio marca a vida da gente mesmo. Vocês vão lembrar disso e também vão ter o mesmo prazer de estar aqui onde a gente está hoje falando para vocês. Muito obrigado de coração a todos vocês. Muito bem.
Bom, e você que está assistindo o nosso programa, espero que tenha gostado do que viu. Esse foi o nosso primeiro programa Colégio Santo Inácio, 55 anos. Eu faço parte dessa história, PC faz parte, Dr. Hélio faz parte, você também que está assistindo faz parte dessa história e continue acompanhando o nosso canal aqui no YouTube, TV Santo Inácio e, claro, no site do Colégio Santo Inácio também, www.santoinácio.com.br. Obrigado a vocês, meninos e meninas do segundo ano. Para você, muito obrigado pela companhia. Um forte abraço e a gente se vê no próximo programa. Tchau, pessoal!